7 horas mais 11 minutos, estamos chegando, hoje é quinta-feira, hoje é dia de feira livre aqui no bairro Brasília, quinta-feira, dia 15 do mês de junho do ano de 2023. Depois de mais uma derrota e da declaração do presidente que Paulo Roberto está mais firme do que nunca no comando do time do Asa e que não há nenhum tipo de situação no clube, vamos direto ao Eduardo Cardial, trazendo as primeiras informações do Asa aqui dentro do Jogo Rápido. Bom dia, Eduardo. Beleza, Clevânio, tô na área, chegando aqui no Jogo Rápido, trazendo as primeiras informações do Asa no After Day, ou seja, o dia seguinte depois de mais uma derrota do Asa no Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe alvinegra conheceu ontem a sua quarta derrota nessa sequência de jogos do Campeonato Brasileiro da quarta divisão. Em 4 derrotas consecutivas, o Asa sofreu 8 gols, marcou apenas 3 gols, ou seja, um retrospecto muito abaixo daquilo para uma equipe que tenta buscar a classificação para um segundo momento da competição, visando o acesso à Série C. No segundo tempo, após as modificações do técnico Paulo Roberto, com as variações táticas, jogando em um 3-6-1, 3-5-2, o Asa até que criou situações, mas não foi eficiente ao ponto de finalizar com qualidade e fazer os gols que o Asa necessitava. Com o técnico Paulo Roberto confirmou no nosso questionamento na entrevista coletiva. O presidente Rogério Siqueira compareceu à entrevista coletiva também, confirmou e ratificou que o Paulo Roberto está prestigiado, mantido no cargo e que só sai do comando técnico do Asa se ele, Paulo Roberto, quiser deixar o clube. Mas pela direção, o Paulo Roberto vai até a final do campeonato, até a final da participação do Asa na Série D do Campeonato Nacional. O presidente também disse que vai buscar reforços, confirmou algumas contratações. O Asa já se reapresenta hoje, visando o duelo contra o Atlético de Alagoinhas no final de semana, para ser mais preciso, no sábado, lá no estádio Carneirão, em Alagoinhas, no interior da Bahia, onde o Asa vai buscar a reabilitação nessa competição. São essas informações do Asa, aqui dentro do Jogo Rápido, com o repórter Eduardo Cardial. Valeu, Eduardo, forte abraço para você, você volta à noite dentro do Futebol Show. E por falar em show, nós vamos direto para o nosso comentarista Viderlan Araújo, o canhão do rádio, Viderlan Araújo, que comentou ontem a derrota do time do Asa para o Retrô pelo placar de 2-1. Final do jogo, aí a coletiva, a expectativa era que tivesse uma situação diferente, mas não. O presidente foi lá, Viderlan, e garantiu, bancou a permanência do técnico Paulo Roberto, dizendo que a coisa tá legal, o elenco tá fechado também com o técnico e que o Asa vai subir com Paulo Roberto no comando técnico. Viderlan Araújo, bom dia. Um abraço, Clevânio, bom dia para você, bom dia para todos do Jogo Rápido. Estamos aqui, Clevânio, para poder trazer essa análise, né, de tudo isso que você já colocou, que o Eduardo Cardial colocou e que o André Aves daqui a pouco, tenho certeza, que vai comentar também. É importante destacar que o momento do Asa não é um momento de tranquilidade. O discurso de ontem do técnico e do próprio presidente do clube, Rogério Siqueira, o técnico Paulo Roberto, deixou claro, exposta a necessidade de do Asa tomar atitude dentro do elenco. O que o técnico Paulo Roberto fez ontem não foi nada considerado planejado. Para mim é preocupante quando ele chega numa entrevista coletiva e diz que precisava fazer mudança e colocar uma nova proposta tática dentro daquilo que sequer o Asa trabalhou. Essas variações que o Cardial colocou e que nós apontamos logo no início do segundo tempo, quando deu 3 minutos do segundo tempo, quando ele fez 3 zagueiros com o Asa pela primeira vez nesta Série D, mudando para um 3-6-1, 3-5-2, ficou claro que o Asa tem hoje adotado medidas desesperadoras para poder tentar reverter esse quadro na Série D do Campeonato Brasileiro. São 3 derrotas consecutivas. A última vitória do Asa foi contra o Falcon, lá em Sergipe. Perdeu para o Atlético de Alagoinhas, perdeu os 2 jogos para o Retrô e vai enfrentar novamente o Atlético Alagoinhas no próximo sábado, precisando urgentemente de vitória.
Se nós classificarmos algo como positivo ontem, a postura do Asa no segundo tempo foi uma postura diferente, mesmo com essa medida desesperadora. Foi uma medida em que o Asa precisava de uma reação e essa tomada de atitude e a posição por pouco não rendeu uma arrancada do Asa que poderia ter resultado em um empate se não fosse uma penalidade máxima desperdiçada pelo Didira. Alguns apontamentos importantes. O Asa ontem trouxe um zagueiro, Gabriel Macedo, que postou que não está com nenhum ritmo de entrosamento com o Cristianuca. Trouxe mais uma vez, na filosofia, um Marquinhos muito discreto e o Cristiano Roberts sem inspiração mais uma vez. Barrar o Joãozinho, como ele disse na entrevista coletiva, para poder ser uma convicção dele e apostar no Cristiano Roberts para substituir o jogador aos 37 minutos do primeiro tempo para colocar o título, para mim é assinar um atestado mesmo de desespero que o técnico do Asa tem tentado mudar dentro de uma competição e o que é pior, com as partidas em andamento, aquilo que ele tem como convicção em tom de desespero para mudar esse panorama do Asa. À noite no Futebol Show nós vamos trazer muitos outros assuntos, mas posso te classificar. O ambiente do Asa não é tão tranquilo assim, não. Achei até, dentro de uma maneira muito mais vivida no futebol, uma atitude impensada do presidente Rogério Siqueira em garantir esse apoio, em dar moral demais ao técnico do Asa, diante dos últimos resultados que o Asa tem conseguido, pelo menos, apresentar. Uma evolução lenta, mínima, mas os resultados insuficientes para poder alcançar a classificação para a próxima fase da Série D. A cada rodada, o buraco vai ficando mais fundo, aquela luz do fim do túnel vai ficando mais distante e a situação do Asa vai ficando cada vez mais indefinida. Clevânio. Ok, meu caro Viderlan Araújo, um grande abraço para você, uma ótima quinta-feira até a noite dentro do Futebol Show. Pois é, e o time do Cruzeiro foi até a cidade de Feira de Santana, viajou na segunda-feira, ficou lá, descansou, na terça fez um trabalho, ontem enfrentou a equipe do Bahia de Feira e tomou 3-0 com direito de perder pênalti. O Cruzeiro também perdeu um pênalti. Aliás, o primeiro gol do Cruzeiro, o Cruzeiro tomou aos 3 minutos do primeiro tempo. Depois um gol aos 20 e outro aos 40 e alguma coisa aí. Ainda no primeiro tempo, 3-0. Everton Luiz traz as informações do time do Cruzeiro, que tem mais um compromisso agora no final de semana em casa contra a equipe da Jacuipense, no Estádio Municipal Guaraci da Mata Fonseca. Fala, Everton. Bom dia a todos que nos acompanham neste momento no NN Play, também na NNFM 91,5. Falando então do time do Urso, a equipe do Cruzeiro, que ontem voltou a ser derrotado pelo placar de 3-0 para o Bahia de Feira, jogando fora de casa. O time do técnico Adriano Rodrigues foi escalado com Jefferson, Júnior com lateral direito, os zagueiros o Alex e o Jair Amaral e o Caio na lateral esquerda. O meio-campo com Colina, Aurélio, também o Felipe e o Pablo Pardal, mais adiantado o André Lessa e o atacante o Wallace. O time que vai aos poucos perdendo esse contato com o grupo dos 4 do pelotão de cima, que seguem firme buscando a classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro. Então, o time do Urso perdeu pelo placar de 3-0. Eu fico por aqui, mas eu volto à noite dentro do Futebol Show. Segue com você. Valeu, meu caro Everton Luiz, um abraço para você, até a noite no Futebol Show. André Áviles, meu querido, mais 2 jogos que, digamos assim, o torcedor de Arapiraca tem ficado preocupado. Primeiro com a situação do Asa, em 6 jogos, uma sequência de 6 jogos, perdeu 5, o Cruzeiro perdeu o rumo aí da Série D, era líder até bem pouco tempo, agora é 7º colocado. O Asa hoje pode deixar o G4, é só o time do Jacuipense empatar o jogo hoje, que o Asa deixa o G4, né? O Asa tem 9 pontos, estagnou em 9 pontos. E aí, André Áviles, como é que você está vendo essa situação de Asa e Cruzeiro no momento que se encontram os times perdendo? Vão para campo, aí já sabe o adversário. Aí são 3 pontos garantidos. Coisa tá complicada, né, André?
Tá complicadíssima. Bom dia, Clevânio. Bom dia quem tá acompanhando. Para quem tá acompanhando o NNFM, também o NN Play. Falando primeiro do Cruzeiro. O Cruzeiro parece que tá no seu limite. Chegou no seu limite de desempenho, de rendimento. O técnico Adriano Rodrigues está tentando mudar, principalmente a parte tática do time, apesar de manter os jogadores que iniciaram a Série D, mas parece que o Cruzeiro chegou no seu limite. São 10 gols sofridos em 4 partidas e apenas 1 marcado. Isso é preocupante e algo até que desastroso para os últimos jogos. A gente tinha uma esperança do Cruzeiro, principalmente no início do campeonato, e nós falávamos isso, que antes tinha um pensamento e esse pensamento de ser o saco de pancada, só que está se materializando. O Cruzeiro, após o jogo contra o Asa, parece que esqueceu como é que joga. E infelizmente a gente está vendo isso acontecer a cada rodada. Alguma atitude tem que ser tomada pela direção. Não adianta estar perdendo e achando graça. Não adianta perder e tomar 10 gols em 4 jogos e estar achando que tá legal, porque não tá legal. O Cruzeiro não tá jogando absolutamente nada. Vou repetir, parou de jogar futebol quando venceu do Asa. Parece que achou que a vitória contra o Asa já estava de bom tamanho. Não tá. A galera tem que voltar a mudar o comportamento, mudar a postura, fazer algo, principalmente dentro de campo, para mudar esse cenário. Porque se não mudar, a gente vai ver o Cruzeiro ser esse saco de pancada que diziam antes. E é o que a gente não quer, logicamente, porque é um time de Arapiraca que a gente torce para que ele passe de fase. Mas nessa situação atual, nesse contexto atual, não passa. Já o Asa... falando, lógico, o Vidalan falou do jogo, sobre a mudança, principalmente no segundo tempo, uma mudança de estrutura tática, e muito me preocupa também quando um técnico, e o Paulo Roberto é muito didático nas suas declarações, nas suas coletivas, é um cara experiente e repito, eu respeito muito o Paulo Roberto em suas decisões e opções, a gente tem que respeitar porque ele vive o dia a dia do clube, mas quando ele vem para uma coletiva de imprensa e fala que um time não treinou uma alternativa tática que foi usada no segundo tempo e que deu certo, é desespero. Porque ele colocou 3, o Foguinho fazendo a linha de 3 com o Gabriel e o Christian Luca, adiantou o Thalisson para ser o ala e o time do Asa teve evolução, teve volume de jogo, teve domínio territorial, conseguiu criar inclusive pelo meio, pelos lados, só que quando um técnico chega pra gente, imprensa, e fala que não foi treinado, é porque foi muito mais intuitivo do jogador. E inclusive também pela postura adotada pelo Retrô. O técnico do Retrô tirou seus principais jogadores, o time do Retrô baixou o seu ritmo e baixou também as linhas. Então por isso que o Asa também teve superioridade no segundo tempo, teve um pênalti inclusive com o Didira. É aquela coisa, quando tá ruim, irmão, até o principal batedor de pênalti do time perde um pênalti. Então é o que me deixa preocupado. Muita gente acha que não é uma situação preocupante. E o presidente de um clube que não vence, aliás, que em 5 jogos perdeu 4 e vem pra... Em 6 perdeu 5, Em 6 perdeu 5, melhor dizendo. E vem pra coletiva de imprensa supor que tem gente criando situações, isso é um recado, a gente sabe pra quem é esse recado. E eu vou deixar uma pergunta pra finalizar meu comentário. Eu queria muito, ontem, na coletiva de imprensa, como ele é muito didático, explica o que aconteceu no jogo, que o Paulo Roberto me explicasse o porquê do Joãozinho ser reserva desse time. Porque ele é o melhor do time e o Paulo Roberto tirou o melhor do seu time por convicção para deixar o Cristiano Robert. É uma pergunta que eu deixo, e lógico, a gente vai discutir muito isso a partir das 19 horas no Futebol Show. Mas é preocupante e desesperador essa situação do Asa, que parece que é uma crise que não tem fim. Pois é, mas tá tudo certo, tá tudo correto, tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum, não é? Aí às vezes a gente para pensar. Imagine se não tem problema em 6 jogos, 5 derrotas. E não está perdendo só fora de casa, perde fora e perde em casa. Sistema tático que deu certo ontem não foi treinado, ou seja, não tem a mão do técnico. Foram os jogadores que fizeram com que o jogo mudasse no segundo tempo. Mas o homem está garantido no comando técnico do time do Asa, de acordo com o presidente Rogério Siqueira. Vamos direto a Maceió. Alan Jones, com as informações de CRB e CSA. Bom dia, Alan. Bom dia, Clevânio, amigos do Jogo Rápido. Bom, a gente começa falando do CSA. Ontem a CBF alterou a partida, a data e o horário da partida entre CSA e América de Natal. Esse jogo vai ser realizado pela 10ª rodada da Série C.
A partida estava inicialmente marcada para o dia 29 de junho, uma quinta-feira, às 9h30 da noite, e foi antecipada para quarta-feira, dia 28 de junho, às 8 horas da noite, no estádio Rei Pelé. Esse jogo, CSA e América de Natal, acontece aí depois da partida entre CSA e Aparecidense, que vai ser realizado na próxima segunda-feira, dia 19. O Azulão, que voltou a trabalhar ontem no complexo Gustavo Paiva, seu novo centro de treinamento, o técnico Vinícius Bergantin já começa a montar a equipe que encara a Aparecidense na próxima segunda-feira. Ele não vai poder contar mais uma vez, né? A gente trouxe a informação ontem, mas reforçando que ele não conta com Everton Silva na lateral direita, jogador que tomou o terceiro cartão amarelo, e deve entrar com o Arnaldo, seu provável substituto. Também tem a opção de colocar o Cedric nessa posição e colocar mais um homem, né, no meio-campo, no lugar do Cedric, ele que vem atuando aí no meio-campo, mas que é lateral direito de origem. É provável que o CSA faça algumas alterações da equipe. O Vinícius Bergantin, né, deve mexer no jogo, para o jogo contra a Aparecidense. Tem mais alguns dias aí de preparação. Vamos aguardar essas informações, essas prováveis mudanças no time azulino. No ambiente do CRB, ontem também foi dia de treinamento, né? Depois da folga, após a vitória no último sábado sobre a equipe do Ceará, o Galo voltou a trabalhar ontem no CT, na Barra de São Miguel. O técnico Daniel Paulista começando a montar a equipe para o jogo contra o Ituano na próxima quarta-feira, dia 21, no Trapichão. Ele, para esse jogo, deve contar com a volta do Auremi e do Copete. São dois jogadores que estão aí na fase final de transição e deverão ser relacionados para essa partida. Diferente do Anselmo Ramon e do Mike, que devem aí ficar mais alguns dias do departamento médico. O Anselmo Ramon tem uma lesão mais complicada, né? Uma lesão no ombro, e vai precisar de mais tempo para voltar ao time do Clube de Regatas Brasil. Bom, meus amigos, com as informações do CRB e do CSA, Alan Jones aqui direto de Maceió para o Jogo Rápido desta quinta-feira. Novas dos clubes alagoanos, mais tarde, às 7 horas da noite, no Futebol Show. Forte abraço para todos vocês. Valeu, Alan. Um grande abraço para você também, Alan Jones. Felipe Lima, direto com você, Felipe. Bom dia. Fala, galera, ligada aqui no Jogo Rápido dessa quinta-feira, chegando para falar um pouquinho sobre o CRB que até pouco tempo estava na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, mas que agora, após 3 jogos sob o comando do técnico Daniel Paulista, o time já pegou o elevador, que a gente fala da Série B. O time agora já está na 14ª posição, e o CRB, além dessa posição, tem um futuro, digamos, promissor. Isso porque dos próximos 6 jogos do Galo na Série B, enfrenta 4 equipes que estão na parte baixa da tabela. Entre elas, um confronto direto contra o Ituano. Inclusive o próximo jogo, que é contra o Ituano, no próximo dia 21, uma quarta-feira. Então, o time do CRB vai enfrentar a equipe do Ituano, vai enfrentar o Londrina, que também está na 16ª colocação, vai enfrentar a Chapecoense, que está na zona do rebaixamento, e também o Avaí, que é o penúltimo colocado na Série B atualmente. Nesse meio termo, o time vai enfrentar o Criciúma, que está no G4, e a equipe do Sport, né, que é aquele jogo remarcado, lembra? Aquele jogo que seria da primeira, aliás, que é válido da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, mas por conta de compromissos do Sport, o time regatiano não pôde entrar em campo. Então vai regularizar a tabela do Galo, né? Então, assim, dentre esses jogos, com a fase que o CRB vem passando, que é muito boa, entre esses jogos aí, o Ituano, como eu falei, que é um confronto direto, né? O Ituano tem 14 pontos, assim como o CRB, né? A diferença, aliás, 12 pontos, perdão. A diferença é justamente o saldo de gols, que a equipe do Ituano tem um pouco melhor do que a do Galo. Mas o jogo, as duas equipes têm as mesmas pontuações e aí vão em busca desse confronto direto. O jogo vai ser em Maceió e o CRB, pela fase que vive, pela forma como tem jogado, é amplo favorito para esse jogo diante da equipe do interior paulista. E aí, caso o CRB consiga vencer esses 4 jogos, pelo menos, das equipes que estão abaixo dele na tabela, seria um grande salto para o time do Galo, para começar
a vislumbrar uma outra situação que não a de fugir da zona do rebaixamento, como tem sido até então há quase um terço, né, desse Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos aguardar e vamos ver como é que o CRB vai se portar diante desses confrontos diretos tão importantes na tabela de classificação da Série B. Uma ótima quinta a todos. Valeu, Felipe. Ótima quinta-feira para você também. E agora é hora do Fernando Martins. Olha aqui, o Superior Tribunal de Justiça recoloca processo envolvendo Robinho na pauta de julgamento. Fernando Martins, bom dia. Bom dia para você, Clevânio, ao André, a toda a galera ligada aqui com a gente. E é o seguinte, a análise do recurso da defesa do Robinho voltou para a pauta de julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Ontem o caso foi recolocado para discussão da Corte Especial, o que vai ocorrer no dia 2 de agosto. Em abril, o ministro do STJ, o João Otávio de Noronha, havia pedido vistas de um recurso da defesa do jogador, o que suspendia o julgamento por até 2 meses, prazo que terminaria na próxima segunda-feira. O Superior Tribunal de Justiça analisa um pedido do governo da Itália para que o jogador cumpra no Brasil a pena de 9 anos de prisão. Aqui foi condenado pelo estupro de uma jovem em Milão, lá em 2013. Na ação, a defesa de Robinho requereu que os italianos juntassem ao processo a íntegra da ação original. Os advogados querem demonstrar que o jogador teve direitos cerceados no julgamento que aconteceu lá em Milão, na Itália. E aquela coisa, né? Pra gente que conhece a justiça italiana, acostumado a julgar os grandes mafiosos de Cosa Nostra e coisa mais, jogar o caso do Robinho já praticamente acabou, velho. Já era. Verdade. Muito bem, Nandão. E agora vamos ao giro do placar esportivo com ele, Marco Aurélio, o bom rondoniense. Bom dia. Bom dia, Clevane, a todos os amigos aqui do Comando 91, chegando aqui dentro do Jogo Rápido, com as informações aí do giro do placar esportivo, com os resultados, né, de ontem, de alguns jogos aí da Série D do Campeonato Brasileiro, 8ª rodada. Destaque para o grupo 4, que é o grupo do Cruzeiro e também do Asa. Ontem, lá em Feira de Santana, na Arena Cajueiro, o Bahia de Feira venceu o Cruzeiro por 3-0. Aqui em Arapiraca, o Asa perdeu para o Retrô por 2-1. Na Arena Batistão, lá em Aracaju, o Sergipe foi derrotado pelo Atlético de Alagoinhas da Bahia por 3-2. Rodada essa que tem o seu fechamento no grupo hoje, às 19 horas, lá no estádio Valfredão, onde a Jacuipense enfrenta a equipe do Falco do Sergipe. Jogo às 19 horas. Esses são os resultados aí da 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Só passando aqui a classificação rápido aqui do grupo 4. O Retrô, com a vitória de ontem, segue na liderança com 18 pontos. Em segundo vem o Bahia de Feira com 13. Em terceiro vem o Sergipe com 10. O Asa é o quarto colocado com 9 pontos. O quinto é a Jacuipense, que joga hoje também 9 pontos. Em sexto vem o Atlético de Alagoinhas, também somando 9 pontos. Na 7ª posição, Cruzeiro com 9. E o 8º e último colocado do grupo é o Falco de Sergipe com 6 pontos. Agora destacando alguns resultados de ontem aí da Série D, né? Já que ontem foi uma super quarta-feira de Série D. O Caucaia ontem venceu o Parnaíba por 2-0. O Nova Iguaçu venceu o Vitória do Espírito Santo por 3-2. O Fluminense lá do Piauí perdeu para o Atlético Cearense por 3-0. O Iporá empatou com o Brasiliense em 0-0. União do Mato Grosso ontem venceu o Real Ariquemes de Rondônia por 3-0. O Cordino perdeu em casa para o Tocantinópolis por 1-0. O Real Noroeste do Espírito Santo também perdeu em casa para o Santo André por 3-0. A Ferroviária de Araraquara venceu o Cascavel por 1-0. O Camboriú de Santa Catarina venceu o Caxias por 2-1. O Atlético também venceu dentro de casa, jogando em casa, o Resende por 3-0. Também aqui outro resultado importante da Série D. O São Francisco do Acre perdeu em casa para o Nacional do Amazonas por 3-0. O Santa Cruz, jogando lá no Mundão da Arruda, venceu o Globo do Rio Grande do Norte por 3-0. O Potiguar empatou com o Campinense em 0-0. A Portuguesa do Rio goleou o Democratas de Governador Valadares por 4-1. E o 15 de Piracicaba empatou com o Patrocinense em 1-1. E o Ferroviário, que inclusive já está classificado já ontem, venceu o Maranhão por 3-1. Alguns resultados de ontem aí pela Série D. Futebol internacional ontem, pela semifinal da Liga das Nações da UEFA.
A Croácia venceu a Holanda por 4-2, está na grande final aí da Liga das Nações da UEFA. Amistoso internacional, o Uruguai venceu a Nicarágua ontem por 4-1. Alguns jogos desta quinta-feira, agenda de jogos então desta quinta-feira. Hoje também tem Série D. Tem a Jacuipense, como eu disse, enfrentando o Falco às 19 horas. No mesmo horário tem o Iguatu enfrentando o Souza da Paraíba. Aí outro jogo importante da Série D. Já pela Liga das Nações da UEFA tem a outra semifinal, né? Hoje às 15h45, a Espanha enfrentando a Itália. Outro jogo importante aí também nesta quinta-feira, Clevane Henrique. Valeu, Marco Aurélio. Começa, a gente fecha o jogo rápido desta quinta-feira. A gente volta a falar de futebol e vamos falar muito no Futebol Show a partir das 19 horas. Segue com os senhores Ailton Áveles e toda a sua equipe no Comando 91. Bom dia.